Vamos lá? Você já sabe os pressupostos, então, da responsabilidade civil. Ato ilícito, dano e nexo de causalidade. Você já sabe também, para que haja a responsabilidade civil de alguém, essa responsabilidade ela deve decorrer, deve estar prevista na lei ou em um contrato. Você sabendo quais são os pressupostos da responsabilidade civil, fica fácil descobrir o que pode ser objeto de prova, o que você precisa provar. Então, a depender do caso concreto, você vai ter que fazer um determinado tipo de prova, tá bom? Vamos começar falando do ato ilícito. Quando que você precisa provar o ato ilícito? Seja na audiência, seja por documentos, seja por perícia. Às vezes, lembra dos 3 pressupostos? Vamos falar primeiramente do ato ilícito. Olha, imagine o seguinte exemplo. O José afirma que o João passou no sinal vermelho, ou seja, praticou um ato ilícito, e por isso causou um acidente de carro. Lá na contestação, o João ele nega, ele fala que ele não passou no sinal vermelho. Pronto, esse ato ilícito precisa ser provado. Viu? O primeiro pressuposto é o ato ilícito. O José alega que o João passou no sinal vermelho e o João na contestação fala que ele não passou no sinal vermelho. Você precisa provar esse ato ilícito. Como que você vai provar esse ato ilícito? Com qualquer tipo de prova. Serve prova testemunhal, serve registro de câmera de segurança, serve fotografias que, vamos imaginar que alguém fotografou o momento exato do acidente. Todas as provas têm o mesmo valor, isso é muito importante que você saiba, tá? Não há uma tarifação de prova. Se eu levar lá uma testemunha que vai falar para o juiz que o João passou no sinal vermelho, essa testemunha vai valer mais do que uma câmera de segurança. Ou o contrário, a câmera de segurança vale mais do que a testemunha. Não há tarifação. Então, às vezes você pode ser chamado a ter que provar o ato ilícito. E guarda uma coisa, a prova do ato ilícito compete àquele que alega. Se você é o advogado do José e você está alegando que o João passou no sinal vermelho, você tem que provar essa alegação, tá bom? Isso faz parte do ônus da prova. Vamos imaginar um segundo exemplo. A Jennifer, ela fala que ela conheceu o João lá no Tinder e que na confiança ela mandou para o João várias fotos íntimas, tá? E sem a sua autorização, sem a autorização da Jennifer, o João acabou divulgando essas fotos na internet, tá? Já na contestação, a hora que o João é chamado a contestar essa alegação, o João ele nega que ele tenha divulgado as fotos. Então, essa atitude ilícita do João, a divulgação das fotos, tem que ser provada pela Jennifer. E aí, qualquer tipo de prova serve, tá? Seja testemunha, seja... Imagina que você leva para o juiz testemunhas que afirmem que receberam as fotos de João. Foi o João mesmo que mandou. Ou uma testemunha que está num grupo do WhatsApp que fala, não, eu estou no grupo e o João mandou essas fotos pelo grupo, tá? Perícia no aparelho do João, qualquer tipo de prova serve. Nesse primeiro ponto, o que a gente não tem muita dificuldade, você tem que estar atento para isso. O ato ilícito que você alega, às vezes ele precisa ser provado. E para você saber se ele precisa ser provado ou não, vai depender da alegação da contestação. Toda vez que o réu negar a prática do ato ilícito, compete ao autor provar que esse ato ilícito realmente ocorreu e que foi praticado pelo réu. Agora, nós vamos entrar no ponto mais importante, que é a prova efetivamente do dano, tá? Na responsabilidade civil. Agora vamos falar da ocorrência do dano moral. Imagina o seguinte, o José afirma que o João passou no sinal vermelho, ou seja, praticou um ato ilícito, e por isso causou o acidente e o dano. Na contestação, o João ele não nega que ele tenha passado no sinal vermelho e batido no carro do José, mas ele alega que não há prova do dano. Imagina no exemplo que eu dei. João passou no sinal vermelho, encostou no carro do José e não praticou dano nenhum. Falta o segundo pressuposto da responsabilidade civil, que é a alegação do dano. Então você, como advogado, talvez vai ser chamado a provar a ocorrência do dano. Nesse exemplo que eu estou dando é muito simples. Bate foto do carro lá todo amassado, leve testemunhas que viram o carro todo amassado depois do acidente, leve o orçamento da oficina que você levou o carro para consertar e o mecânico relatou todos os danos, todas as avarias que o carro acabou sofrendo. Não há dificuldade em você provar o dano. O que eu estou querendo dizer é que às vezes você pode ser chamado a ter que provar o dano. Falamos do ato ilícito, agora estamos falando do dano. E aqui eu quero te dar o primeiro alerta prático. Anota aí que isso é muito importante. Especificamente quanto ao dano moral,
Tá? A jurisprudência tem consolidado algumas situações em que o dano é presumido, ou seja, você não precisa provar a ocorrência do dano. Em latim se usa uma expressão que fala in re ipsa. Quando fala que o dano é in re ipsa, quer dizer que você não precisa provar, basta você alegar e mostrar a ocorrência do ato ilícito. Vamos para um exemplo bem claro e bem fácil, que talvez é o seu caso, você já tenha passado por isso. Inscrição indevida do nome do seu cliente no Serasa, no SPC ou em qualquer cadastro. A jurisprudência do STJ já considerou que esse tipo de ato ilícito, inscrever o nome de alguém no Serasa ou no SPC, causa dano moral de forma presumida. Você não precisa provar. Eu coloquei aqui no meu mapa mental algumas situações, listei 6 situações em que o STJ considera que o dano é presumido, ou seja, que você não precisa provar. E eu vou falar sobre cada uma delas, tá? A primeira delas, o STJ fala o seguinte: quando uma pessoa leva para a boca um alimento que tem um corpo estranho, o dano moral é presumido, não precisa provar. Nesses casos em que se leva à boca um alimento com um corpo estranho, o STJ já definiu que o dano moral é presumido, você não tem necessidade de provar, tá? O número do recurso especial é 16.44.40.05. Esse é o primeiro dano moral que você não precisa provar. Levar à boca alimento que tem corpo estranho. O segundo, eu já falei aqui para você. Inscrição ou manutenção indevida do nome de alguém em cadastro de devedor. Se isso acontecer com o seu cliente, você vai ter que provar lá a ocorrência do ato ilícito, né? Então lá na sua petição inicial, você junta o comprovante do nome dele inscrito no Serasa ou no SPC sem que exista dívida nenhuma, e o dano moral é presumido, você não precisa se preocupar. Terceira hipótese em que o STJ considera que o dano moral é presumido, ou seja, você não precisa provar o dano. Talão de cheque extraviado. Imagina que o seu cliente teve um talão de cheque furtado, o talão dele sumiu, ele registrou lá a ocorrência na polícia e uma pessoa que encontrou esse talão começa a dar um monte de cheque e o banco desconta, mesmo tendo sido avisado que o talão de cheque foi extraviado. O STJ entendeu que há responsabilidade do banco e que o dano moral nesse caso é presumido, não há necessidade de se provar. Outros casos em que você não precisa provar o dano moral. Diploma não reconhecido pelo MEC. O STJ já julgou, num caso acho que do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, que alguns acadêmicos que cursavam arquitetura terminaram, receberam um diploma e depois descobriram que o diploma não era reconhecido pelo MEC, isso gera dano moral presumido, in re ipsa, tá? Alguns casos também acabam sendo óbvios, você não vai ter necessidade de provar. Por exemplo, a perda de um parente, né? Então imagina que o seu cliente teve o filho atropelado e morto. Ele não vai ter que provar que ele sofreu dano moral por ter perdido um filho, isso decorre da lógica, tá bom? Agora, o que eu recomendo? E aqui é um alerta prático muito importante. Sempre que você for entrar com uma ação pedindo dano moral, pesquisa a jurisprudência do seu estado, daquele estado em que você vai entrar com a ação, se já há alguma manifestação sobre o fato que você vai entrar, sobre o assunto do seu processo. Se há alguma manifestação no sentido de que, no seu caso concreto, o dano moral é presumido ou não. Se você fizer isso, você vai facilitar a sua vida e vai facilitar também a vida do julgador. Isso é muito importante, tá bom?